Olá, bem-vindos a esse canal no YouTube. Meu nome é John Walton. Hoje eu vou começar a falar aqui, né, sobre um seminário de Jacques Lacan, chamado o Seminário 1, os escritos técnicos de Freud. Sobre esse assunto, o seminário. É o primeiro de uma série de seminários transcritos, editados e publicados, né, do psicanalista francês Jacques Lacan. Isso pode interessar quem está começando a estudar Lacan, mas também pode interessar aqueles que já leram vários outros seminários, até os mais avançados, e que gostariam de revisitar alguma noção, alguma questão que Lacan abordou nesse seminário, e até a maneira mesmo como ele começou a abrir questões que ele vai seguir trabalhando durante muito tempo, né? O seminário é esse aqui, que é essa com uma capa de uma foto de um elefante, né? Bom, para começar, né, dentre os pensamentos que se ocupam do sentido, tais como a igreja, a filosofia, e dentre outros que se ocupam do campo do sentido das coisas, e em relação também ao ser humano, em relação ao homem, o pensamento de Freud é o mais aberto à revisão, né? E é por isso que é um erro reduzir esse pensamento tão fundamental a palavras gastas. Nele, cada noção tem vida própria e se articula, né, com outras noções de uma maneira dialética. Elas respondem a questões que Freud formulou no tempo dele, e o valor dessas noções, né, é poder ressituá-las no contexto em que elas foram forjadas e criadas. Mas para acompanhar o pensamento de Freud não basta fazer uma história do pensamento ou uma história do pensamento de Freud e situar, por exemplo, dizer que Freud apareceu num século cientificista, né? Cientificista, que foi o século XIX, início do século XX. Isso porque, se tomarmos um dos textos, uma das obras mais fundamentais de Freud, que foi a interpretação dos sonhos, ali podemos ler que Freud ele toma o que era considerado naquele tempo, o que era do pensamento mais arcaico, dos sonhos, né? Os sonhos eles são estudados há muito tempo, existem referências bíblicas da interpretação dos sonhos, né? De modo que tomar os sonhos como um tema sério de estudo e de interpretação parecia, né, abordar um tema que seria do pensamento mais arcaico, que é, né, do pensamento mais arcaico, né? Mas o que Freud faz é, fazer com que uma explicação causal possa auxiliar, né, na interpretação dos sonhos. E quando Freud começa a interpretar os sonhos, o que ele encontra é o sentido. O sentido em relação à subjetividade do sujeito sonhador, o sentido em relação aos desejos inconscientes, em relação, né, à ligação do sujeito com o seu meio, com os outros e também com a vida, né? Naquele tempo, assim como hoje também, a ciência ela colocava as premissas dela, né? São as premissas de Newton, né? São as premissas naquele tempo, no século XIX, em relação às forças de atração e de repulsão, né? Como aquilo que explicava o mundo, né? Uma das grandes características do século XIX é que existia, né, naquela cultura uma fé de que a ciência moderna poderia explicar tudo através dessas noções físicas de atração e repulsão, né? Mas Freud
sem negar todo o valor da ciência. Ele mesmo já tinha um percurso como cientista de laboratório, né? Com todo o respeito que ele tem à ciência, Freud ele se dá outras premissas, porque ele resolve dar ouvidos, né, ao que aconteceu com ele na infância dele, às perturbações neuróticas dele, aos seus sonhos, né, e passou a encontrar aí, né, o que seriam das contingências fundamentais do ser humano, que se relacionam à morte, à mulher e ao pai. Por isso, para começar, né, é, seguindo aí na relação entre a psicanálise e a psicanálise ela mal merece o título de ciência, né, porque ela tem uma ligação com a ciência, mas ela não se confunde com a ciência porque ela aborda, né, o que são assim das contingências, né, do homem, cujo sentido pode se encontrar pela via, por exemplo, da interpretação dos sonhos, né? Bom, agora uma consideração sobre a noção de sujeito, né? Quando o sujeito chega, né, a uma psicanálise, né, quando o homem chega, procura uma análise, ele é um homem que fala como qualquer outro, né? Um homem ou uma mulher, né? É um ser humano que fala como qualquer outro. Então ele se serve de uma má linguagem. Ele fala de si mesmo segundo uma má linguagem, né? Freud também foi assim, né? Quando ele começou a dar ouvidos à sua neurose e aos seus sonhos também, e também quando ele começou a praticar um método, né, para interpretar e para explicar os sintomas neuróticos, né? Mas Freud, mesmo assim, ele seguiu em frente, confiante de que ele só poderia fazer progresso nas análises, né? Só poderia fazer progresso na escuta, né, das neuroses e também na própria psicanálise, se ele se analisasse, né? Bom, desde muito cedo, né, apareceram também fenômenos em relação à contratransferência, mas isso porque na análise não há apenas o paciente, né? Na análise há pelo menos dois, há o paciente e há o analista, né? Mas não são apenas dois, são mais que dois, mas isso vai ficar para um outro momento, né? Mas é que fenomenologicamente a situação analítica ela é uma estrutura, né? Isso quer dizer o quê? É apenas na experiência da análise, na estrutura da situação analítica, que certos fenômenos podem ser isoláveis, né? Mas isso também não quer dizer que tudo que se passa na análise, nessa estrutura analítica, ela é compreensível, né? Mas que é muito importante partir, né, de que a situação da análise ela é uma situação estruturada e ela também é uma estrutura que ela se liga, ela se movimenta pela análise de uma outra estrutura que é a estrutura do sujeito para começar a estrutura da neurose. Por isso que ser neurótico pode servir inclusive para se tornar um bom analista, né? Que o sujeito ele começa na análise com um sintoma, né? E é a partir da própria análise que alguém pode se tornar analista. Foi assim com Freud, né? Que também começou por dar ouvidos, escutar, né, o que seriam seus sonhos, seus sintomas, até poder fazer assim alguns movimentos que possibilitaram ele afundar a psicanálise, né? E também porque a neurose ela é uma estrutura que ela fabrica sentidos, sentidos a serem interpretados na análise, né? Uma coisa muito importante é que Freud também introduziu é, na estrutura da análise e das neuroses
um determinismo. Mas isso não deixou, né, o determinismo da estrutura da análise, mas também o determinismo psíquico, né, na estrutura do sujeito, na estrutura do inconsciente. Mas isso não deixou de fazer com que permanecessem, né, no pensamento de Freud algumas ambiguidades. Uma ambiguidade, por exemplo, que é uma questão interessante, que é o seguinte: o sonho, ele é desejo ou é reconhecimento de desejo, né? É uma outra ambiguidade. O ego é como um ovo vazio, né? Em que ele vai diferindo, né, da superfície até o interior a partir do contato que ele tem com o mundo das percepções, né? Quanto mais exterior, né, é a estrutura do ego, mais diferenciado ele vai ser por conta do contato com as percepções do mundo externo. Mas, ao mesmo tempo, o ego é aquele que diz não, eu, que diz a gente, e é uma instância que fala dos outros. Então, duas ambiguidades. Uma ambiguidade em relação ao sonho e também uma ambiguidade em relação ao ego, né? Mas a análise, né, ela segue, né, ela se liga ao que seriam as técnicas de uma arte do diálogo, né? E nesse diálogo, né, a estrutura da análise permite, né, cernir o que seriam assim as articulações do discurso do sujeito e também as resistências que se apresentam nesse discurso, o discurso do paciente. Quanto ao superego, o superego ele é uma lei desprovida de sentido, né, mas que só se sustenta na linguagem. O superego é uma instância que é uma instância de comandos, né, que ele comanda, produz comandos para o sujeito, né, práticos em relação ao seu dia a dia, né, desde os comandos mais básicos que o sujeito ele pode seguir, né? E, bom, existe também a instância da censura, que é como uma instância de vigilância em relação ao sujeito. Existe o tu também, que é também um elemento da estrutura subjetiva muito importante, né, na experiência da análise, né? O tu ele se refere, né, é uma referência da ligação em relação ao sujeito e o outro, né? E ele é ordem e é amor, né? Há também o ideal do eu, né? Que é um organismo de defesa, né? Perpetuado pelo eu para prolongar a satisfação do sujeito, mas é também a função mais deprimente do sujeito, inclusive no sentido psiquiátrico do termo, né? A depressão ela é algo que é assim muito determinada pela instância do ideal do eu, né? E há também, bom, falei então do superego, do id, falei dos elementos do tu, né, do tu e da censura. Agora o id, né, que é uma instância muito importante também e que não se reduz às pulsões do sujeito, né? Porque havia uma maneira de falar do id antiga já, né? Que o id seria assim, tipo um saco das pulsões. Não, o id ele não se, para Lacan, o id não se reduz a isso. Bom, quanto ao progresso da análise, né? O que se espera, né, do progresso da análise? A análise ela é um movimento dialético e discursivo, né? E no extremo dessa dialética, né, que é também uma dialética existencial, no extremo disso, né, o que precisa se articular para o sujeito é uma frase, né, uma frase que seria tu és isto, né? Tu és isto.
né? Mas que seria assim particular para cada sujeito, e esse ideal ele nunca é atingido de fato. Seria mais uma, isso estaria para uma direção, né? Uma direção extrema do que visa o progresso da análise. E com relação ao ideal da análise, né? Lacan fala que o ideal da análise, se há algum ideal, né? Isso é uma questão, isso sim, merece discussão, né? Mas se para Lacan, se há um ideal da análise, esse ideal não é o domínio completo de si e não é a ausência de paixão, né? O ideal da análise é tornar o sujeito, né? É tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, né? E, bom, por fim, existe uma relação entre a psicanálise e a razão, né? A razão ela pode ser considerada, né, como a introdução de uma ordem de determinações na existência humana, né? Isso no campo, no domínio do sentido. E Freud faz isso em relação ao sintoma neurótico, em relação aos sonhos, né? E Lacan termina essa abertura falando de que a descoberta de Freud é a redescoberta da razão num terreno ainda não cultivado, né? É a de redescoberta da razão, é a redescoberta do sentido no campo dos sonhos e de outras formações também que ele descobre como sendo determinados por formações do inconsciente. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, escreva aqui embaixo no vídeo, tá bom? E dentro do possível eu vou procurar responder vocês. Até o próximo vídeo.